E aí, galera, tudo certo com vocês? Bom, no último episódio do Dossiê do Plástico, nós conhecemos um pouco mais sobre o plástico verde e sobre as mudanças que esse novo pensamento sustentável trouxe para a nossa sociedade e também para a indústria. No episódio de hoje, o assunto é outro. A gente vai conversar um pouco sobre a degradação, ou seja, a forma como esses resíduos desaparecem na nossa superfície. Bora começar então a entender um pouco sobre o que é degradação. Fica ligado no VT que a gente vai ver agora. Oi gente, tudo bom? Aqui é o Prof. Zé Ricker, professor de Biologia do Aula Livre, e eu vim aqui hoje falar um pouquinho sobre a degradação do plástico. Mas antes eu quero que vocês imaginem uma cena. Alguém saindo de um supermercado ou chegando em casa com uma sacola de papelão. Saindo do super, aquela sacola rasga, porque colocou muita compra ali dentro. Ou chegando em casa e começa a chover. E você sabe, o papelão não é a coisa mais resistente que nós temos. Reservem isso e vão pensar o seguinte. Eu tenho, por exemplo, dois conceitos que muitas pessoas acham que é a mesma coisa, mas na biologia de uma forma bem afiada não é. Degradação e decomposição. Degradar, gente, é com fatores do meio pegar algo grande e transformar em algo menor. Decomposição é uma degradação, mas este algo menor ou vai servir de alimento ou ele vira nutriente para o meio. Sempre que for decomposição, vai ter um ser vivo envolvido. A decomposição, ou os agentes decompositores, são fungos e bactérias, são os chamados organismos saprófitos. Vamos voltar para o plástico. O que o plástico ele é? O plástico ele é feito de etileno. São cadeias longas de etileno e são várias moléculas de etileno. Então o que eu digo? Eu digo em polietileno, a sua construção. Essa cadeia, esse polietileno, ele forma uma grande trama que é extremamente resistente, que virou uma sacolinha de super que não rasga mais, que vira revestimento de aeronaves, por exemplo. Só que ser resistente, gente, isso teve como consequência o problema da decomposição. O plástico não é decomposto, porque ninguém come isso. O plástico pode ser degradado. Então, a gente muitas vezes imagina no meio, num oceano, aquela cena de uma baleia engasgada, de uma tartaruguinha que foi comer achando que era uma mãe d'água e era uma sacolinha de plástico. Mas, na verdade, o que a gente tem em maior quantidade nos oceanos são pedacinhos de plástico, muito pequenos, que é o que nós chamamos de microplástico. Que por mais que seja bem pequeno, continua sendo plástico. E ninguém come isso. Ele não é decomposto. Então, qual é o nosso grande pensamento? Não tem como decompor o plástico. Ele vai se degradar, mas de alguma forma ele vai se manter no meio. E para que isso aconteça, a gente fala hoje em dia em torno de 400 anos, gente. Uma sacolinha de papelão de supermercado é feita de celulose, que talvez também tenha o seu impacto por a gente ter que utilizar daqui a pouco vegetais para a sua produção. Mas ela, no meio, ela vai durar 3 meses, por exemplo. Então, professor, então a gente inventou algo que agora é um grande problema, não tem o que fazer. Sempre tem. Somos adaptáveis. Realmente o plástico tem muitas vantagens, ele é resistente, comparado com os metais ele não oxida. A sua produção muitas vezes é mais barata. Muito do plástico a gente pode falar daqui a pouco numa reciclagem. Só que a ideia é muito a gente conseguir pensar em reutilização. É a gente evitar que isso chegue no meio. Mas se chega no meio, a gente tem que ter certeza de que isso não vai causar uma intoxicação. O que eles fazem hoje em dia? O que na minha opinião é a grande ideia do futuro? É colocar junto com essas cadeias do polietileno partes, pedacinhos, como se fossem regiões ligantes que sirvam de comida para alguém. Os caras estão fazendo hoje em dia plástico de casca de banana. E esse plástico que tem a casca de banana junto é o quê? É um plástico, ele tem a sua resistência, só que para seres decompositores, ele é comestível. Então não vai depender só de uma ação do meio para que ele seja degradado.
tu vai ter um agente decompositor em ação. E hoje em dia as grandes pesquisas que tentam criar um plástico que se degrade naturalmente no meio, e daí o termo biodegradável, essas pesquisas estão a 1000 em todos os cantos do mundo. Quem conseguir criar um plástico que seja realmente eficiente, que seja uma forma de produção barata e que tenha esses trechinhos aonde no meio seres vivos consigam fazer a sua decomposição, tu não vai mais degradar um plástico, tu vai decompor ele. E olha que incrível, talvez no futuro a gente fale de um plástico que entra em um ciclo, aonde ele é colocado no meio e vai servir de nutriente para que a vida continue de uma outra forma. É o que nós esperamos, é o que eu espero. Espero que vocês tenham gostado da explicação. Até a próxima. Pessoal, apesar de poder demorar mais, poder demorar um pouco menos, e passar por uma série de processos biológicos, químicos, físicos, variados e adequados para cada tipo específico de material, o fato é que todos os nossos resíduos, de alguma maneira, eles vão ter que ir embora da superfície da nossa Terra. Eles vão ter que se degradar. A questão aqui é saber qual a forma mais adequada de degradação para cada material, tornando essa partida dele, digamos assim, uma coisa sustentável e que caiba dentro das possibilidades da nossa superfície terrestre. Então, bora conhecer um pouquinho mais sobre esse processo de degradação não biodegradável? Quem vai contar isso pra gente é o Prof. Rafael, se liga aí. Uma folha que cai aqui no solo, aos poucos, vai se decompondo e naturalmente se degradando. E por que isso acontece? Se a gente ficasse constantemente observando, a gente perceberia que eventualmente viria algum inseto, arrancaria um pedaço dessa folha, às vezes para comer, às vezes para carregar para longe, às vezes utilizaria isso como fonte de alimento para suas larvas. Mesmo não havendo insetos, eventualmente pode surgir algum fungo em torno dessa matéria de decomposição que vai consumindo aos poucos. E aquilo que o fungo não consumiu, eventualmente alguma bactéria ou micro-organismos muito pequenos, que a gente não consegue ver a olho nu, vão usar essa matéria como fonte de alimento. Esse tipo de organismo está por toda parte. Então, onde quer que haja matéria orgânica, gradativamente ela vai sendo decomposta em pedaços mais fundamentais e sendo reintegrada no ambiente, até que chega um ponto em que a gente nem perceba que ela esteve lá. Mas esse vaso aqui, que é feito de plástico, por exemplo, ele continua aqui, embora tenha acontecido inúmeros processos dessa forma no solo que está contido por ele. E por que isso não acontece com o plástico? Ao longo dos milhões e milhões de anos em que a vida esteve na Terra, esses organismos foram evoluindo e se especializando para incorporar no metabolismo o produto de alguma das etapas desse processo de degradação. Então, alguns deles conseguem processar a matéria até certo nível. Ao longo desse processo metabólico, eles quebram algumas ligações, utilizam essa energia e rejeitam aquilo que eles não são capazes de digerir. Mas, havendo a possibilidade de quebrar ainda mais esse composto e tirar mais energia dali, sempre tem algum organismo especializado para isso. No entanto, os processos necessários para se fabricar o plástico não acontecem muito facilmente na natureza. A gente precisa submeter o petróleo, por exemplo, a temperaturas muito altas e processos específicos para construir aquele polímero que vai compor o plástico. Além disso, na escala de tempo da vida na Terra, o plástico existe há pouquíssimo tempo, então não existe nenhum organismo que conseguiu se adaptar para usar o plástico como fonte de energia. Até mesmo os metais, que não são facilmente consumidos por micro-organismos, também vão sofrendo decomposição ao longo do tempo devido à corrosão gerada pela oxidação. E aqui tem dois exemplos, do ferro e do cobre. E todo metal é sujeito a algum processo desse tipo, mas os plásticos são muito mais quimicamente inertes do que os metais e não sofrem esse tipo de corrosão, o que torna eles muito viável para armazenar alimentos, por exemplo, mas que torna eles um problema muito grande em se tratando de dejetos. Portanto, embora em geral o plástico não seja biodegradável, ele está o tempo inteiro sofrendo decomposição por conta da interação com a radiação ultravioleta, às vezes quebrado em pedacinhos tão pequenos que a gente não consegue nem enxergar, que a gente chama de microplástico. E esse microplástico, por não ser consumido por nenhuma bactéria, acaba ficando no ambiente, se espalhando. E hoje em dia,
existe microplástico em quase todo o oceano, existe microplástico na água que a gente bebe, eventualmente em peixes, em animais que a gente consome. E a gente não sabe quais são todos os efeitos gerados pelo consumo do microplástico, né? O que torna isso um problema bem difícil de tratar. Agora, os tipos de degradação aos quais os plásticos estão sujeitos são a degradação térmica e a fotodegradação, que é aquela devida à interação com partículas de luz. Enquanto alguns materiais inorgânicos de origem mineral aguentam até milhares de graus Celsius sem que as suas características originais sejam alteradas, centenas de graus Celsius já são o suficiente para modificar química e mecanicamente as propriedades de objetos feitos de plástico. Além disso, a radiação ultravioleta, que é aquela que a gente conhece bem porque a gente está sempre se protegendo dela usando protetor solar, contém uma quantidade muito grande de energia. E quando essa partícula de ultravioleta é absorvida pelo plástico, isso é capaz de quebrar aquelas cadeias que formam o polímero e alterar as propriedades do plástico, da mesma forma que o calor fazia. E a luz do Sol contém uma grande quantidade de luz ultravioleta. Então a exposição à luz solar é o suficiente para degradar aos poucos o plástico. Mas não é somente o Sol. Essas lâmpadas fluorescentes que agora estão por toda parte também emitem uma quantidade grande o suficiente de ultravioleta para gerar a degradação do plástico. Incrível, né, galera? Quando que a gente ia imaginar que ia ter tanta física envolvida nesse processo? Bom, talvez vocês que já estão acostumados a falar um pouco sobre esses assuntos, ou para os amantes da ciência da natureza, realmente já deva ter sido um assunto fácil de adivinhar. Mas para mim, do alto do meu conhecimento histórico, gente, para essa eu não esperava. Que tal então a gente seguir aprendendo aqui, enquanto a gente escuta o que a Prof. Janine tem para falar pra gente sobre o processo de degradação biodegradável. A gente, para falar de processo biodegradável, a gente pode trazer então a questão dos biopolímeros ou bioplásticos, que são elementos diferentes dos plásticos convencionais, que são produzidos a partir de petróleo. Então, os bioplásticos têm 2 critérios na sua organização, na sua classificação, que é então justamente esse material de origem dele, que é um material renovável, como cana-de-açúcar, milho e tal, e a questão da decomposição, da degradação dele, né? Que é assim, biodegradação e degradação são eventos diferentes. Então, rapidamente, só para a gente entender bem, degradação é um processo ali de rompimento das cadeias carbono-carbono, os elementos poliméricos, né? E isso, então, deixa esse material mais frágil, né? De ser quebrado, decomposto. Já a biodegradação, então, ela vai envolver uma transformação química, uma reação com micro-organismos, principalmente bactérias, né? Então, micro-organismos decompositores, que fazem parte, então, dessa reação de quebra de cadeias de carbono, fungos. Então, como é que ela vai acontecer? Como esse material ele é composto a partir de polímeros orgânicos, que é o carboidrato, que é a nossa principal fonte energética entre todos os seres vivos, esse composto, esse polímero orgânico, é ele que vai servir de fonte de carbono e de energia para esses micro-organismos que farão parte desse processo da biodegradação. Vai ocorrer em algumas etapas. Como é que inicia esse processo? Vai ocorrer o rompimento das cadeias de carbono em moléculas menores, e isso pode ser por situações ambientais, por questões climáticas, de calor, de umidade, ou por questões enzimáticas dos micro-organismos. A partir dessa quebra em unidades menores, esses elementos serão absorvidos pelo micro-organismo, vão ultrapassar a sua membrana e esse elemento então vai fazer parte do seu metabolismo. Ele vai ser oxidado e ele vai gerar como resultado gás carbônico, água e energia. Então essa é a grande diferença, a grande questão, né? Na biodegradação, a gente tem a participação então de micro-organismos, de condições climáticas, de umidade. Então tem toda uma questão de composição de solo, mas precisa ter essa relação de transformação química envolvendo o micro-organismo. Esse material ele vai servir de fonte nutricional até para esses micro-organismos. Então realmente ele é um processo muito mais favorável ao ambiente. Coisas que não vão acontecer com outros tipos de elementos. Nos plásticos comuns,
dificilmente vai ocorrer esse processo que leva centenas de anos. Então, a biodegradação, ela é um processo bem mais rápido. Ela pode ocorrer, dependendo ali do tipo de material, ela pode ocorrer de 180 dias até 2 anos. Eu particularmente achei bem bacana saber um pouco mais sobre esse assunto. E com certeza, durante todo esse processo, eu aprendi juntinho com vocês. No próximo episódio, a gente vai falar especificamente do petróleo, como essa matéria-prima que vai dar origem ao plástico, e também um pouquinho sobre outros ciclos, processos biodegradáveis. Então não perca essa maratona do Dossiê do Plástico e continua aqui com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau!